Bom dia, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus permaneça na sua vida. Ô glória! Compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar a palavra do Senhor. Meditando na palavra do Senhor, aqui no profeta Zacarias, capítulo 11, e o versículo 12 e o 13 me chamou a atenção, aonde 500 anos antes de Jesus nascer, Deus deu uma visão para Zacarias. E nessa visão, Zacarias viu Deus como um pastor de ovelhas. Porém, as ovelhas que Deus estava pastoreando se rebelou contra Deus, e algum dos pastores estava ali também, rebelou-se contra Deus. Então Zacarias aqui nesse capítulo está revelando, eu quero só falar do preço que Jesus foi traído. Não vou falar aqui do capítulo inteiro, que envolve pastores, ovelhas, pastores que eram ruins pastores, né? Não quero entrar nesse detalhe, eu quero entrar no detalhe que Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E então esses pastores aqui, eles resolveram então a cobrar ali um preço. E por causa disso, então, Deus falou em Zacarias 11:12. Então os pastores pagaram ali para os pastores, resolveram ali pagar 30 moedas de prata. Ou seja, Zacarias recebeu a visão de Deus que as ovelhas e os pastores estavam traindo Deus por 30 moedas de prata. 500 anos depois, Jesus escolhe ali 12 discípulos. E um dos seus discípulos resolveu trair Jesus, que é Judas. Judas traiu Jesus por uma quantia específica em moedas, que foi 30 moedas de pratas. Se você ler lá em Mateus 26, vai ali resumir, o 27 resumir ali o que foi profetizado pelo profeta Zacarias. E a palavra de Deus diz que aqui, quando os pastores, ali as ovelhas, queriam um preço, diz aqui em Zacarias 11:12, e disse-lhe: parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, senão deixarei, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. E é engraçado que depois que Judas traiu Jesus, ele teve um remorso. Ele vendo que traiu um sangue inocente, que viu que Jesus foi condenado à morte por 30 moedas de prata, ele diz: pequei traindo sangue inocente. E eles disseram para eles: o que me importa com isso? E Judas então atirou aquelas moedas ali no templo, retirou-se e foi enforcar-se. E a palavra de Deus diz que juntaram ali os príncipes, os sacerdotes, tomaram aquelas 30 moedas de prata e disse: não é lícito nós pôr no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E por isso foi, tendo-lhe deliberado o conselho, compraram com elas um campo de oleiro para sepultar, fazer sepultura para os estrangeiros. E aqui no livro de Zacarias também fala o mesmo, que depois que foi feito esse pagamento,
O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, e pelo esse preço em que foi avaliado por eles, tomai as 30 moedas de prata, arrojai-vos ao oleiro na casa do Senhor. Então foi ali oferecido a um oleiro. E lá em Êxodo 21:32, lá que o valor de um escravo era o valor de 30 moedas de prata. Então Jesus sofreu todo esse sofrimento por nós. Por 30 moedas de prata ele foi traído. Sabe por que isso, irmão? Para nos libertar da escravidão, do pecado. Jesus pagou um alto preço por nós. Foi traído por 30 moedas de prata. E que nós não vencermos uns crentes que vêm rebelar contra Deus. Que nós vencermos crentes perseverantes. E dar valor no preço que foi pago por mim e por você, para nós ter essa liberdade que nós temos hoje. A liberdade da escravidão do pecado. Aonde nós estávamos condenados a sofrer para sempre. Nós não merecíamos salvação. Mas Jesus comprou esse campo do oleiro. Jesus nos comprou por um alto preço na cruz do Calvário. E foi traído por 30 moedas de peça, 30 moedas de prata. E que nós venha ser uns crentes perseverantes. Que nós venha ser uns crentes que amam a Deus de verdade. Não ficar murmurando. E que nós não venha se ter rebelião contra Deus. Como diz aqui no profeta Zacarias, que os pastores ovelhas se rebelaram contra Deus. Que nós venha dar valor nesse preço tão alto que Jesus pagou por mim e por você, lá na cruz do Calvário. E essa profecia de Zacarias, ela cumpriu há 2000 anos atrás. Para que nós podemos ser livres, sair da escravidão do pecado, para ser livres através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde ele foi ali como um escravo, morto, sofrimento terrível, para nos dar o direito de liberdade, para dar o direito àqueles que crêem nos seus nomes a passar a ser filhos de Deus, ser herdeiros da promessa. Pense nisso, irmão. Jesus pagou um alto preço para você ser livre, para adorar e crer que só Jesus Cristo pode salvar. Não existe outro nome que sofreu ali na cruz do Calvário, só existe um nome: Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus é maravilhoso. Se você crer com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida, a palavra nos diz que será salvo. Pense bem. Não trai Jesus. Não se rebela contra Deus. Porque o fim daqueles que rebeliar contra Deus será triste. Que nós venha a ter uma consciência limpa, um coração limpo, mãos limpas, para que nós possa herdar a vida eterna em Cristo Jesus.
Compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe. Olha, aceite Jesus enquanto é tempo. Olha o que está acontecendo no mundo. Não é hora de ficar sossegado. Não é hora de ficar com braços cruzados. Hoje está acontecendo coisas tão rápidas diante dos nossos olhos, que às vezes você não compreende. Mas você lê a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, você vai ver que as coisas estão se cumprindo. Jesus morreu, mas a cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. E ele prometeu que vai buscar os seus escolhidos, como lá em João 14. Ele prometeu: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar e voltarei outra vez para levar para onde eu estou. E Tomé ficou em dúvida, mas qual o caminho? Por que Tomé ficou em dúvida? Porque na época tinha várias religiões. Várias religiões pregavam a salvação. Mas Jesus foi bem claro com Tomé. Ele dizia: qual o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então quero dizer para você que não existe outro nome dado entre os homens aqui, importa que nós sejamos salvos. Não existe outro nome. Somente o nome que você deve adorar, somente o nome que você deve orar é no nome de Jesus. Não existe outro Deus e nem vai existir. Existem vários deuses aí, oferecendo vários caminhos. Por isso que Tomé perguntou: qual o caminho? Porque naquela época tinha várias religiões igual tem hoje. Mas não estou falando de religião para você, eu estou falando do Salvador, de Jesus Cristo. A palavra de Deus é bem clara: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Lá em Marcos 16:15. Talvez seja um ponto de interrogação na sua vida. Eu já sou batizado, mas o batismo de criança, ele não é válido. O batismo, ele tem que ter renúncia, ele tem que ter arrependimento. Você tem que ter uma escolha. Eu te faço uma pergunta: como que uma criança vai escolher? Como que uma criança vai se arrepender? Só depois de grande. Só depois dos 12 anos ou 15 anos que ela vinha entender o que é o plano da salvação, que ela precisa ser batizada. Ah, mas se a criança morrer antes disso, ela é pagã? Não. Porque Jesus mesmo diz: os discípulos queriam repreender as crianças, vinham até a ele. Mas ele diz: às crianças é dado o reino dos céus. Então a criança, se ela morrer antes dela descobrir ali que precisa ter o arrependimento, que precisa ter uma conversão, fica tranquilo. Fica tranquilo, irmão, que Jesus falou que das crianças é dado o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Crê no seu Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.